Então, eu sou Carlos Ponsato, eu sou argentino, resido na Bahia já desde o ano 89. Eu saí da Argentina no início dos anos 80. Eu trabalhava com teatro, com cinema na Argentina antes de sair. Antes disso, estudei um tempinho veterinária, medicina veterinária, porque gosto muito dos animais, mas aí eu tive que largar e entrei na área do teatro, do cinema. Minha família já trabalhava com isso há muito tempo. Meu pai é um grande músico, compositor de cinema, de teatro na Argentina, autor, dramaturgo. Então eu segui um pouco os passos dele, né? Iniciei na Argentina e aí fui para o México, início dos 80, para iniciar estudos, estudos em cinema. Eu trabalhava na Argentina como assistente, nada formal, né? Mas aí não deu certo, eu fiquei um ano no México, trabalhando também em cinema, com exilados argentinos, em cinema independente. E depois teatro, fiz alguma coisa de teatro e depois aí comecei a viajar. Eu pensei, digo, bom, é um momento, estou com 21 anos, 22 anos, vamos começar a dar volta por aí fui para Guatemala, estive uns 4 meses na Guatemala fazendo de tudo que você imaginar, conhecendo as culturas maias, conhecendo gente de todo tipo. Fui para o Porto, trabalhei no Porto, carregando coisa no Porto, depois fui para El Salvador, fiquei um tempinho do outro lado do Pacífico. Aí fui para Honduras, trabalhei em restaurante, juntei uma graninha e fui para a ilha de San Andrés, que pertence à Colômbia, mas está muito mais perto da Nicarágua. E aí fui para o Panamá, de um avião, carona no avião, aquelas loucuras todas daquela época. Fiquei em Panamá uns 4 ou 5 meses, fui para a Colômbia, fiquei um ano, quase casava lá na Colômbia, reencontrei ela há pouco tempo, no Facebook todo mundo se reencontra, depois de tanto tempo. Estou falando do ano 83, na Colômbia. Depois aí continuei a viagem para o sul, indo para Equador, Peru, Chile. Retornei na Argentina no ano 86, fiquei um ano na Argentina trabalhando novamente em cinema, e aí no final de 86 saí de novo pelo lado do Brasil. Fui para o Brasil, primeiro Paraguai, Brasil, subi o Caribe, fui na Guiana Francesa, Caribe, peguei um avião, fui para a Europa trabalhando, voltei, uma loucura total. Estive em várias ilhas do Caribe, Martinica, Antigua, Dominica, trabalhando tudo que você imaginar também, muito em barcos, em navios. E voltando novamente na Argentina, no ano em 88, morei um tempinho em Minas Gerais, aí em 89, soube de um convênio de estudos que tinha entre Argentina e Brasil, o que o Brasil mantém com vários países da Latinoamérica. Me inscrevi e ganhei essa possibilidade. Me deram 3 opções, para estudar letras em Uberlândia, letras em João Pessoa ou teatro na Bahia. Aí vim para a Bahia porque dessas 3 cidades a única que se conhece ainda hoje, eu acho, fora do Brasil, é Bahia, né? E eu tinha muito contato com pessoas que estiveram na Bahia, eu queria conhecer muito aqui. Já tive uma experiência com a cultura afrodescendente no Caribe, eu sabia dessa realidade aqui, eu vim para aqui. Estudei teatro a partir de 89, me formei em 93, fiz muitas peças naquele período como assistente de direção, dirigindo. Também, ao mesmo tempo, reiniciei meu trabalho em vídeo, já não em cinema, em vídeo, não? Porque na época estava aquela questão do vídeo. Comecei a trabalhar, não em questões políticas ainda, e só a partir do final dos anos, me formo em 93, a partir já dos anos, final dos 90, que eu retomo o cinema já novamente como uma arma, uma ferramenta quase que exclusiva da minha atividade, que seria o cinema político. E isso começa um pouco naquele período da cassação do ACM, dos 500 anos do Brasil. Eu também vou escrevendo alguns textos na época, mas aí entro de jeito com tudo, de sola, como se diz, no cinema político, não? E um atrás do outro, começam a viagem por Latinoamérica, volto a viajar por Latinoamérica, vou para a Bolívia fazer a Guerra da Água, a Guerra do Gás, vou para a Argentina como panelaço, início dos anos 2000, Chile depois com a revolta dos pinguins e tudo mais. Então eu volto a frequentar Latinoamérica depois de ter vivido nos anos 80 em Latinoamérica, fazendo outras coisas. Era um cara que viajava, que pesquisava, que lia, um pouco como Che Guevara fez no seu período de conhecimento nos anos 50 até chegar a Cuba. Eu cheguei na Bahia, não? Outras propostas. Aqui não teve uma guerrilha, mas de alguma maneira a gente faz guerrilha com nossos instrumentos de trabalho. E bom, e aí foi se dando essa perspectiva de trabalhar sobre Latinoamérica, fazendo uma ponte entre o Brasil e vários países do Cone Sul, trabalhando esses temas sociais, políticos, que até hoje estão em evidência. Mas o foco sempre foi essas questões estando em Salvador. E aí até hoje
aqui em Salvador, né? Não, eu fui morar no Rio o ano passado, eu já desde o ano 2006 vou muito no Rio de Janeiro, a partir de um convite do Silvio Tendler, que ele me colocou naquele filme Milton Santos, O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Ele utiliza, eu cedi a ele vários documentários meus de Latinoamérica, da Bolívia, do Chile, Argentina, vários, e a partir daí comecei a ter uma relação maior com Rio de Janeiro. Eu fui passar muito meus filmes nos pré-vestibulares, nas periferias do Rio de Janeiro, conheci muita gente bacana e comecei a viajar a convite das universidades, das organizações populares, em todo esse período, até que o ano passado, ano retrasado já, 2013, final do 2013, decidi ir para o Rio me instalar. Porque, por exemplo, quando eu fiz o Marighella, eu fiquei quase meio ano entre Rio e São Paulo, fazendo o filme de Marighella, em 2010, 2011. E muitos trabalhos já estavam sendo feitos, muitas pesquisas estavam sendo feitas lá, então não foi nada novo ir e me instalar. Me instalei entre dezembro de 2013 até setembro do ano passado, que fui para a Europa, voltei agora aqui, mas eu penso retornar ao Rio, nunca abandonando a Bahia, porque quem chega na Bahia jamais abandona esse espaço quase sobrenatural que é essa região aqui, ninguém sabe de onde vem todo esse processo energético, não? Então a gente está aqui na Bahia, mas indo para o Rio, indo para os outros espaços, mas sempre mantendo uma ligação muito poderosa com Salvador, que realmente que me deu régua e compasso para a minha vida depois daquelas viagens por Latinoamérica foi Bahia. Nunca vou poder abandonar nenhum espaço. Esse é meu espaço, Salvador. Você vai fazer o que na Europa agora? Na Europa eu tive alguns convites na Espanha para passar o filme do Che Guevara, no País Basco, na Galícia, em outros espaços. Fui também rever minhas raízes familiares no norte da Itália e tentamos fazer algumas apresentações. Fui com minha companheira, com a Cristiane, naquele momento. Estivemos lá em várias cidades da Itália, ela também descendente italiana, da Toscana, eu sou do Piemonte. Fui rever um pouco minhas raízes e tentar trabalhar. Eu fiz um curta sobre a Fundação Che Guevara, eu fiz uma espécie de pré-produção sobre latino-americanos em Roma. Talvez isso algum dia se torne uma realidade, se torne um trabalho. E ter contato com a Europa, que a Europa está efervescente novamente com todos os acontecimentos de lá, Grécia, Espanha, com aqueles movimentos políticos, a própria Itália. E sempre um espaço espaço de aprofundamento, de conhecimento, não? A Europa sempre tem essa vertente de ir lá para recolher coisas, e nós como latino-americanos também oferecemos muito a eles, não? E eles sabem disso. E o panelaço, hoje o panelaço foi muito forte em nível mais internacional. Eu fui na Argentina, aqui, passou muito. Naquele ano eu morei em Porto Alegre, em 2002. Imediatamente o que aconteceu na Argentina, em dezembro de 2001, eu fui morar um ano inteiro em Porto Alegre, fiz uma especialização em teatro. Então aí me abriu as portas de Porto Alegre. Esse filme era requisitado, solicitado em tudo quanto era escola, universidade. E fiquei um ano, fiz Bruckmann, sobre a fábrica das mulheres operárias, né, que ocuparam sua própria fábrica, né, perante o abandono dos patrões. Bruckmann foi feito eu morando lá em Porto Alegre. Fiz o MTD La Matanza, dos movimentos desempregados de La Matanza, de uma região da periferia de Buenos Aires, estando em Porto Alegre. Eu fiz muitas coisas estando em Porto Alegre, por essa relação que essa cidade mantém com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, um foco geopolítico muito importante. Mas o filme que naquele momento foi muito forte foi o Panelaço. A partir daí viram outros, e pouco depois veio a Revolta do Bussu, que foi em 2003, e eu fui novamente a Rio Grande do Sul para um evento, Fórum da Juventude, convidado pelo PT, Juventude do PT, e eu propus nessa cidade pequena na qual eu estava, que era 3 de Maio, que tinha um prefeito do PT, um cara muito aberto, e aí eu comecei a falar, queria que falasse da juventude, dos movimentos de juventude, e eu falei do que estava acontecendo na Bahia. Eu fui com todo o material bruto que tinha recolhido naquele mês de setembro, agosto, setembro de 2003, fui para lá. E aí o pessoal pirou com aquelas imagens, eram materiais brutos. Aí no final do encontro, eu solicitei ao prefeito se não me deixaria ficar uma semana, conseguisse alguém que editasse um hotel, algum lugar para ficar. Eu fiquei lá uma semana e montei o Revolta do Bussu, foi montado lá, nessa cidadezinha, e foi apresentado por primeira vez num
um grande evento, que não me lembro o nome agora, em Porto Alegre. Não sei se foi lá na usina do gasômetro, alguma coisa teve lá, muito forte. Apresentamos a Revolta do Bussu, que eu acho que foi o filme, assim como na tua pergunta, que foi o que mais, até hoje, continua sendo no mundo estudantil, um documentário que realmente até hoje foi utilizado, inclusive, por o MPL São Paulo, deu gás à Revolta da Catraca em Florianópolis, a própria fundação dos MPLs no país foi a Revolta dos Baianos, não? Então aquela interpretação que a gente deu, talvez mais com uma tentativa de se aproximar mais objetivamente da realidade, coisa quase que impossível, né? Mas eu acho que esse documentário até hoje tem um valor histórico e um valor de mobilização, foi essa a Revolta do Bussu. Depois teve outros, a Guerra do Gás na Bolívia, esse foi muito utilizado, por exemplo, no Rio de Janeiro, em outros espaços, eu não sei, tem muitos aí, sempre quase todos focando aquele período mais das mobilizações. E o do Che Guevara, que só fui fazer nos 40 anos da morte dele, em 2007, eu acho que é um filme que teve muita repercussão, muitos consideram meu trabalho mais acabado, apesar de ter sido feito de maneira muito precária, mas está ali, eu acho que tem sangue, tem suor, entendeu? É feito com uma vontade, com um entrosamento com a vivência de um cara que viajava, com um cara que queria conhecer outros mundos, outras cidades, e aportar um pouco de colocar o ombro junto das lutas populares. Então você vê muito isso naquele filme do Che, que é a carabina M2, uma arma americana aqui na Bolívia. Eu estive na Bolívia naquele período, digamos, entre 2003, que foi a Guerra do Gás, a 2006, 2007, 2008, quando terminou o Che na Bolívia. Estive muito frequentando os espaços de bolivianos na Argentina. Tem milhões de bolivianos na Argentina. Era a comunidade mais numerosa latino-americana na Argentina. Com a assunção do Evo Morales, muitos bolivianos voltaram à Bolívia, não? Porque tinham melhores condições de vida. Então talvez a Paraguaia começou a superar um pouco. Estou falando de 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas. E tem focos em Buenos Aires, onde passavam muito esses trabalhos, não? Eu ia, apresentava os trabalhos, e eu tive um conhecimento de um povo explosivo e naturalmente rebelde, que é o povo boliviano. Escrevi um livro que se chama Bolívia, Poema Rebelde, também sobre isso. E eu tive a oportunidade de ir em espaços onde a comunidade boliviana é muito explorada. Acontece também aqui no Brasil, em São Paulo particularmente, na indústria têxtil, onde até às vezes os próprios bolivianos trazem famílias e exploram os bolivianos que trabalham para grandes firmas por muito pouco, por centavos, entendeu? Famílias inteiras trabalhando escravizadas em lugares muito precários, quase sem luz, sem água e com pouca alimentação. Eu não cheguei a fazer um trabalho sobre isso, tive reuniões para fazer, mas depois como não morava na Argentina, não deu para finalizar. Gostaria muito de fazer, mas Guerra da Água na Bolívia, Guerra do Gás na Bolívia. Bolivianos no exterior a votar, foi um trabalho que a gente fez antes que na Bolívia se aprovasse a lei de voto no exterior do boliviano, que nunca existiu. O boliviano hoje vota no exterior para presidente na Bolívia. A gente fez um documentário, está na internet, que eu acho que foi uma ferramenta de luta feito com bolivianos na Argentina para chegar a essa possibilidade do voto do boliviano no exterior. Esse foi outro trabalho importante. Eu não estava naquele período no Brasil, estava saindo, estava em Foz do Iguaçu para um encontro de amizade Brasil-Cuba, em junho de 2013, indo para a Argentina apresentar o filme de Marighella, para uns encontros apresentar o filme de Carlos Marighella. Então ali na volta, início de julho, a gente começou a ir subindo por terra até chegar em Salvador. Então a gente foi a Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Salvador. E nessas capitais a gente entrevistou muita gente, muitas horas de material. A gente requisitou material de imagens, que tinha muita imagem. Hoje a imagem é o mais simples de conseguir, imagem de quebra-quebra. Antigamente não era. A pessoa queria ver aquelas imagens. Hoje não. Na televisão, na internet, no Instagram, na mídia ninja, todo mundo tem. O foco nosso são as entrevistas, são as interpretações dos fatos, do que aconteceu. Então a gente construiu um filme a partir das entrevistas, que 90%, praticamente toda a minha filmografia são entrevistas, e aquelas imagens de arquivo, de pessoas que cederam imagens.
entendeu? Que foram editadas com pessoas também de Belo Horizonte, como o Pontoni, Richardson Pontoni, que é um colega nosso, que editou junto com a gente aqueles trechos que estão entre as entrevistas. Se vocês quiserem ver esse filme particularmente e outros, esse a partir de agora, a Jornada de Junho no Brasil, tem o link aqui embaixo, podem assistir. Tem também o da MPE Por Uma Vida Sem Catracas, MPL São Paulo, que é um histórico do surgimento do MPL, com o foco naqueles dias de junho lá em São Paulo, mas também um desdobramento do A Partir de Agora. Assim, as mesmas pessoas entrevistadas no A Partir de Agora estão no outro filme, mas o foco em Por Uma Vida Sem Catracas é a questão do passe livre, da possibilidade da tarifa zero, né? Também o link está aqui. Olha, eu não tenho bem um site, eu tenho uma espécie de um blog, que é uma espécie de catálogo, onde as pessoas solicitam os materiais e a gente envia, que está aqui embaixo, que é www. La Mestiza Audiovisual. La Mestiza é a mestiza, no sentido não apenas racial, sino cultural, social, étnico, tudo. É uma espécie de conjunção universal de pessoas, de temas, uma espécie como um pouco do que falava Darcy Ribeiro, não? Que da qualidade da mistura sai a qualidade maior quando se mistura, e não na pureza. É o contrário que pensam certos grupos mais fechados em questões étnicas, não é? Assim, a mistura que faz uma riqueza maior. Então, a mestiça um pouco é isso, essa tentativa. Então, a Mestiza Audiovisual, blogspot.com. Aí você tem uma lista de materiais, tem os últimos também, esses que você falou. Eu não queria deixar queria citar inclusive dois que fizemos o ano passado no Rio de Janeiro. Um é sobre a morte de Edson Luiz, que foi aquele estudante paraense do Pará, que com 16 anos recebeu um tiro e foi morto em 68 naqueles protestos do restaurante O Calabouço, no Rio de Janeiro. A partir daí começam as marchas, a passeata dos 100 mil, e começa a resistência nas ruas, a ditadura, até o AI-5 em dezembro de 68. Do Calabouço, 68, um tiro no coração do Brasil, não está aqui em link ainda. Eu acho que está, não sei bem se, parece que alguém botou, mas está por aí, você procura. E Dívida Pública Brasileira, que é um documentário do qual eu não tinha a menor ideia de economia, tive que estudar um pouco sobre o tema, mas é um trabalho que está muito visualizado na internet, está com quase 50 mil visualizações, chama Dívida Pública Brasileira, a soberania na corda bamba. Eu acho que é um tema fundamental, quase invisível, porque não tem passeata nas ruas, não tem aquela coisa mais glamurosa dos enfrentamentos. Eu digo glamurosa, não, mas também trágica, dos enfrentamentos com as forças da ordem, né? Mas é um tema fundamental que todos têm que conhecer, como 42, 43% do orçamento público vai todo ano para pagar dívida pública. Para pagar dívida que também não é dívida, é corrupção de bancos e tudo mais. Dinheiro que poderia ir para políticas públicas e não vai. Então esse filme também, eu acho que eu recomendo também a todos que veem aqui o programa do Mosca, CR Mosca. E você tem alguma mensagem final? Encerrando? A mensagem final hoje teria muitas a falar, mas eu acho que basicamente a gente está vendo um mundo hoje se polarizando novamente. A gente passou um período dos anos 90 com a preeminência do neoliberalismo, onde nada acontecia, movimentos sociais estavam quase apagados no mundo, em Latinoamérica estava tudo muito calmo, até começar a surgir no fim dos anos 90 aquelas revoltas em Equador, com a revolta camponesa que derruba o presidente, a revolta da água na Bolívia, depois tem na Argentina. Assim, teve muitas revoltas. Aqui aconteceu em 2013, um pouco mais tarde, mas também aconteceu. E agora passamos aquele processo dos presidentes progressistas em cada país. A gente viu aonde foi parar tudo isso, que realmente não modificou muita coisa, apenas algumas estadísticas foram modificadas, né? Alguma porcentagem a mais ou a menos, de menos gente com fome ou mais gente com luz, algumas coisas desse tipo, mas o transcendental, o fundamental, que é uma experiência de transformação social, não aconteceu. E agora estamos tendo experiências na Europa, além dessa que aconteceu no Brasil em 2013 e na Primavera Árabe, que estão dando uma nova perspectiva a esse mundo sociopolítico em que vivemos. Então eu acho que é o momento de se inserir na luta e ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que o Brasil
como com esse tamanho que tem, está algum dia fadado a estar na frente da locomotiva e não atrás no fundo.